Nós estamos em contato nesse momento com Eduardo Biancosini Teixeira Mendes, que é amigo nosso, formado pela Exalc da USP, é agrônomo, diretor de política profissional da confederação chamada Confeab, professor de ensino técnico, atua em consultoria, ex-membro de uma porção de atuações na área de crédito rural e também do CONFIA, na Câmara de Modernização de Crédito Rural do Ministério da Agricultura. Um assunto super importante, interessante e palpitante. E nós vamos conversar sobre CREA, vamos conversar sobre Conselho Federal e formação do engenheiro. Como vai, Biancosini? Você está bom? Tudo ótimo. Como é que vai aí, José Manuel? É um prazer estar novamente conversando com você, a gente se encontrando aí em mais um momento para discutir essa toda a importância do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e também do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia nesse momento que agora vem aí o processo eleitoral. É um Processo, prazer novamente. processo eleitoral sempre muito difícil do sistema, vai ser pela internet dessa vez. Qual é a tua Exatamente. expectativa? Olha, a minha expectativa, de vários colegas que têm conversado, é que isso permita um grande aumento, tá, da participação dos profissionais. Tanto é que é fundamental que todos os profissionais eles participem do sistema, participem desse processo eleitoral. Agora, uma coisa que é curiosa é o seguinte: apesar de nós sermos o Conselho da Tecnologia, nós, de todos os grandes conselhos, acho que estamos sendo um dos últimos que entrou nesse processo de eleição eletrônica. Tá? A gente já tinha visto isso em outros conselhos, inclusive na última eleição houve uma grande discussão sobre isso, mas finalmente esse processo chegou. Agora, eu acho que é muito importante, assim, que tem sido, a gente tem observado muito, é que, acreditem ou não, Zé Manuel, ainda para muitos profissionais de várias categorias que estão lá dentro do sistema Confecre, muita gente ainda desconhece muito esse nosso sistema, que é o maior sistema profissional que existe no país. O Conselho não conseguiu, nem o Conselho Federal, nem o Conselho Regional, conseguiu, na verdade, se comunicar com a grande massa de colegas. Só em São Paulo são quase 350 mil, no Brasil 1.200.000, mas ainda há um fosso enorme. O colega engenheiro tem muita insatisfação de como é que o sistema funciona, especialmente o crédito de São Paulo. Né? Não tem transparência, enfim, uma série de coisas. Mas eu quero te perguntar na agronomia. Brasil do agronegócio, Brasil bombando na produção do agronegócio, mas eu quero te perguntar sobre crédito rural, porque é uma área de tua especialidade. Como é que funciona Uhum. isso? Isso está ajudando? Está chegando ao agricultor menor, de menor porte? Isso está democratizado? Como é que funciona aí, Becomini? Olha, eu falo, eu sempre falo, inclusive em cursos, palestras que eu dou nessa área, que é uma coisa assim que às vezes é muito desconhecido, mas o crédito rural, talvez de todas das principais políticas públicas brasileiras, inclusive de incentivo à produção, incentivo aí à modernização de diversas áreas, talvez seja uma das mais antigas, tá? Nós estamos aí na iminência de completar 60 anos de política de crédito rural contínua no país. Ela iniciou através da sua regulamentação em 65, tá? Quando ela é criada, e a partir daí anualmente são alocados recursos privados e recursos públicos através aí do orçamento da União, através de fontes fiscais, outras fontes não fiscais, com a finalidade de incentivar a produção. O que a gente tem observado muito nessa questão, o que é? Dada a problemas um pouco de caixa da União, fluxo de caixa, apesar de ter sido anunciado o maior plano safra de toda a história, tá? A gente observa que ainda algumas liberações de recursos ainda estão lentas.
muito aquém da necessidade, tá, do que o agronegócio. E aí, quando eu falo agronegócio, não estou dizendo só o grande agronegócio, porque, na verdade, o grande agronegócio, hoje, ele já não é dependente desse recurso com a participação do Tesouro Nacional. Ele está muito mais financiado por outras ferramentas, a gente fala que chama isso do financiamento privado, e normalmente, assim, quem para onde é mais direcionado o recurso público são para pequenos e médios agricultores. Mas ainda é um recurso que ainda precisa ser muito ampliado. De acordo com o censo agropecuário, o último censo foi publicado em 2017, somente 15% dos agricultores brasileiros até a data do censo, em algum momento de sua vida, haviam acessado o crédito rural. Então a gente tem uma massa de 85% de produtores aonde esse recurso ainda não chegou. Que estão fora. E é muito interessante isso, porque ele se aproxima muito de uma informação do censo, onde a gente fala, e isso está diretamente relacionado com a agronomia, que é a questão do alcance da assistência técnica. Hoje aí, aproximadamente 80% dos agricultores brasileiros não têm assistência técnica. Tá? Olha, esse dado então, é impressionante. Com assistência técnica estaria, evidentemente, muito ligado ao aumento da produção na mesma área, né? Você aumentaria a eficiência, a produtividade. Bom, é uma coisa interessante. Agora, eu quero te perguntar aqui sobre um documento que recentemente o setor, exatamente dos colegas que são companheiros seus, que estão trabalhando sempre com agronomia em todas as suas diversas facetas, porque está muito especializado hoje, há muitas ramificações, não é? Tem muita coisa bacana acontecendo. Mas vocês tomaram uma atitude firme, conclamando a participação dos colegas nesse processo eleitoral que vai acontecer em 17 de novembro. A partir de hoje, acho que são 41 dias. Eu estou dia a dia, acho que são 41 dias. Eu te pergunto, fala um pouquinho desse documento e a conexão disso com essa busca de eficiência na área da agronomia no país. Por favor. O que vem acontecendo é assim, nós observamos assim que o sistema ele é bastante focado, talvez assim por uma participação maior, muito em situações assim que a gente chama às vezes das engenharias urbanas, lógico, até pela quantidade de profissionais, mas nós temos, como a gente fala, esse ramo, tá, que é a agronomia dentro do sistema Confecre, que é extremamente importante, ele está espalhado pelo país. E a gente observa, e assim, e quando a gente fala espalhado, ele está muitas vezes em pequenos municípios brasileiros, nos mais distantes rincões do país. Às vezes o engenheiro agrônomo é um dos poucos profissionais do sistema que às vezes chega em alguns locais. Tá? Então, uma vez até pela nossa formação eclética, então a gente atua na área desde construções rurais, estradas rurais, na produção agrícola, no armazenamento, na transformação de produtos, de matérias-primas em produtos acabados. Então, essa formação permite que a gente atue nas mais diferentes localidades. E com base nisso, a gente observa assim, que o sistema ele não olha às vezes para a agronomia com tanto afinco como outras áreas da engenharia. E aí essa é uma necessidade. Então foi através da diretoria da Confaiab, foram consultadas as associações de engenheiros agrônomos pelo país e foi lançado esse manifesto, que a finalidade dele o que é? São pontos importantes que a agronomia, tá, através das suas entidades representativas, observam ali que são que seria necessário que o sistema desse uma maior atenção. Tá?
Então a gente foi trabalhado isso e isso foi divulgado para várias. Foi feito esse manifesto aberto e ele está alinhado. A nossa, Oi? a nossa campanha, meu caro Eduardo, já assumiu esse compromisso, porque a gente está nessa luta para ajudar a reduzir a pobreza. Nós estamos entre os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente acha que tem que diminuir a pobreza e mexer com o agronegócio, mexer com a tua área da agronomia, é ajudar a baratear o preço do alimento na mesa do brasileiro. É como nós na área da ferrovia, viu? A gente pede ferrovia para todos, para transportar não só para o porto as commodities, mas também para transportar o que é produzido para os centros de consumo no país. Então, nós queremos ajudar nisso e nós assumimos. Agora, eu não sei se ficou claro para vocês, senão a gente assume publicamente nessa entrevista e assume por escrito isso, porque é um compromisso, porque está dentro do nosso contexto. Nosso grupo todo, também falo em nome do Amaury Monteiro, que é o candidato ao Conselho Federal, nós queremos, em última análise, usando uma expressão bem simplificada, meu querido Eduardo, a gente está junto com vocês na luta para garantir, acho que a própria existência da humanidade. Você quer mais alimentos, você quer alimentos mais saudáveis, você quer a população com mais saúde. É isso, vocês trabalham para isso, né? No fundo é isso. E vocês estão pedindo que seja ouvido o setor de vocês para valer. Não é só decorativamente, né? Se eu estou entendendo. Não é, chama lá na hora da eleição, faz uma história e depois na prática não chama o agrônomo para participar efetivamente das decisões. É isso? Sim, isso é verdade, porque assim, até uma coisa que é interessante, Zé Manuel, sempre o pessoal relaciona a agronomia com isso. É produção de alimentos, mas a agronomia, na verdade, ela é muito mais do que isso. E às vezes, muito. Assim, se a gente olhar lá todos os ODS, nós vamos ver que a interface da agronomia ela é muito grande praticamente com todos eles, porque nós atuamos na produção de alimentos, mas também atuamos muito no bem-estar das pessoas. Afinal de contas, a arborização urbana, a manutenção e implantação de áreas verdes dentro das cidades é uma competência agronômica. Curiosamente, alguns dos maiores paisagistas do Brasil foram engenheiros agrônomos, são engenheiros agrônomos. Como eu disse, nós temos inúmeros profissionais que atuam dentro das agroindústrias, são responsáveis técnicos no processamento de alimentos, atuamos no controle de pragas urbanas, nas áreas de topografia, sensoriamento remoto. Então, eu falo que a agronomia é uma das profissões dentro do sistema Confia mais ecléticas que existe, tá? É até interessante, quando você olha lá a grade de formação de um engenheiro agrônomo, ela prevê, tá? Desde disciplinas que falam sobre ali a fisiologia animal, uma vez que a gente também atua nessa área de produção animal, tanto é que, por exemplo, a área de zootecnia, a gente fala que é uma derivação da agronomia, a gente olha a parte de ecologia, a gente estuda a parte florestal, a gente estuda o manejo de solo, a conservação de solos. Se a gente observar toda essa problemática relacionada, inclusive em áreas urbanas, de erosões, controle de águas naturais, muitas vezes passa também por inúmeros conhecimentos agronômicos, principalmente se a gente vai para as zonas periféricas, onde as cidades elas encontram ali com o rural. E aí é fundamental essa interface, mesmo do planejamento urbano, ele se aliar ao planejamento rural. Então, a gente fala, a agronomia não é só produção de alimentos, a agronomia é garantia de controle, de um meio ambiente adequado, seja urbano, seja rural. A agronomia é uma garantia de você ter conservação de recursos naturais, pois se você gerencia essas águas pluviais, que elas vão ser lançadas em algum momento,
um curso d'água que passa num perímetro urbano, provavelmente depois ele vai para uma zona rural e essa água vai ser utilizada para atividades agropecuárias. Perfeito. Então, e mais do que isso, a agronomia também ela está muito relacionada com a conservação do meio ambiente, pois a partir do momento que quanto mais racionalmente nós utilizarmos recursos naturais, mais conseguimos aumento de produtividade, nós vamos precisar de cada vez menos terras para produzir. Então a gente diminui a pressão sobre as áreas naturais. Além disso, é fundamental a presença do engenheiro agrônomo lá no campo, exatamente também para evitar problemas de poluição. Existe uma grande discussão, por exemplo, sobre a questão de agrotóxico e tal, e eu falo que a grande questão, mais do que o próprio produto agrotóxico em si, e apesar de muitos colegas não gostarem desse termo agrotóxico, mas ainda é o que está definido na legislação federal. Tá? Mas muito mais do que o produto em si, mas o uso correto, o uso tendo um responsável técnico, que o profissional esteja lá no campo. E isso é fundamental que o sistema Confecre faça também essa fiscalização. E não só a aplicação do veneno como veneno, porque o agrotóxico, se for em quantidade inadequada, vira um veneno. Se não for, aumenta a produtividade e é compatível, é isso, né? Mas tem que ter um profissional ali para fazer a dosimetria disso. Exatamente. Né? Na verdade, assim, eu brinco, eu gosto de fazer uma brincadeira assim. É um grande... Sempre que a gente fala nessa temática, a gente entra em muitas discussões e eu prefiro ficar assim de um ponto de vista bem uma análise técnica. Todo produto, todo e qualquer produto, inclusive que você deve ter consumido hoje no seu café da manhã, ele pode se tornar um veneno. Tá? É uma coisa curiosa, assim, nós temos aí algumas centenas de ingredientes ativos agrotóxicos que são agrotóxicos no Brasil, mas se a gente for numa farmácia, tá, você vai encontrar esses mesmos produtos registrados para uso humano. Uma coisa curiosa, nós temos ali alguns agrotóxicos, por exemplo, deltametrina, muito utilizado aí para controle de lagartos, controle de insetos, que para uso agrícola é extremamente fiscalizado, mas se você for na farmácia, você pede lá um shampoo anti-piolho e você vai comprar a mesma deltametrina, que é agrotóxico, para aplicar no couro cabeludo de uma criança. Veja só, que loucura. Bom, então veja, eu não sei quanto tempo nós temos mais ainda aqui na entrevista, tem tempo ainda para a gente prosseguir. Eu quero, o papo é muito bom, eu já conversei em outras ocasiões, não como entrevista com o Eduardo Biancosini, que é nosso amigo, mas estamos já encerrando. Eu quero dizer a você o seguinte, olha, lá no CREA, nós estamos lutando para ganhar a eleição e nós queremos o agrônomo não como uma figura decorativa. Aliás, não queremos que a engenharia continue sendo uma figura decorativa. Na discussão nacional, muitas vezes o engenheiro é colocado de lado, chama-se lá o historiador, chama-se o sociólogo, o filósofo, né, o economista, mas não chama engenheiro, não chama agrônomo, e nós temos que estar presente, e é isso que a gente vai fazer, a gente quer abrir esse espaço, e não é favor nenhum, é obrigação. Foi um prazer falar com você, microfone aqui da nossa entrevista, que foi curta, porque a vontade é falar mais tempo com você, mas considerando o tempo que a gente tem, o tempo que você tem, também não quero tomar muito do seu tempo aí, eu coloco à disposição para você fazer uma mensagem final. De nossa parte, foi uma alegria revê-lo, uma enorme felicidade de poder falar sobre isso, que esse é um tema de altíssimo interesse público. E o CREA e o CONFEA têm que olhar para o interesse coletivo e não para o interesse pequeno, que eu sempre chamo de interesse medíocre, né? Esse interesse mesquinho. Né? Não pode, tem que ter esse interesse coletivo. Microfone para você falar. Mais uma vez, muito obrigado, Eduardo Biancosini Teixeira Mendes. Olha, José Manuel, foi um prazer e assim, eu acho que é fundamental a gente olhar nesse momento que agora está aí esse processo eleitoral, que todos os profissionais, eles compreendam a importância do sistema, compreendam que o sistema Confecre, ele foi criado para fiscalizar a profissão, e eu falo que a fiscalização, ele tem que ser
a atividade principal. Nós conhecemos o trabalho, principalmente vou falar o caso específico da agronomia. A gente observa em algumas regiões do Brasil que realmente a agronomia é muito valorizada dentro do sistema, a fiscalização é feita de modo inteligente. Existem estados do país que não se planta um pé de alface se não tiver um engenheiro agrônomo responsável técnico por aquela propriedade. Nós temos aí uma legislação que, apesar dela não trazer exigências do responsável técnico, mas ela foca muito na qualidade do alimento, que é a legislação de rastreabilidade de alimentos vegetais frescos. São 90 tipos de alimentos diferentes que diariamente estão ali na mesa do brasileiro, e o trabalho, ele passa pela necessidade da assistência técnica, e a gente está observando que muitas vezes, assim, o sistema Confecreia, principalmente em alguns estados, já que a fiscalização são atribuições dos CREAs, quer dizer, dos conselhos regionais, onde o Conselho Federal ele emite diretrizes gerais, emite diretrizes de fiscalização, porém a operacionalização dessas fiscalizações, ela precisa ser feita pelos conselhos regionais. Nós observamos que aqui no CREA São Paulo, que é de todos os conselhos regionais, é o maior CREA do país, a gente vê que a nossa área de agronomia, ela vem carecendo muito disso. Nós não temos fiscalização efetiva no campo, nós não temos fiscalização efetiva sobre as empresas, não temos aí uma série de outras atividades. Então, a gente espera que nesse processo eleitoral, tá, que as candidaturas que estão sendo postas aí, elas venham para mudar isso, e que o sistema ele volte a ser realmente esse elemento de defesa do profissional, mas também de defesa da sociedade, tá? Porque a fiscalização, como atividade fim, mais do que defender o profissional, a finalidade principal dela é defender a sociedade, garantir para a sociedade que existam profissionais qualificados para desenvolver aquelas atividades e que aquele produto que chega na mesa do consumidor, aquela água que está sendo consumida, ou então aquele ambiente adequado para a população, ele tenha alguém que assuma essa responsabilidade profissional. Perfeito. E é fundamental que o sistema Confecreia faça essa conversa com a sociedade, mostre a importância dos profissionais de engenharia, dos profissionais de agronomia, tá? Perfeito. E que também lute pela valorização. Perfeito. Muito bem. Agradecimento mais uma vez, um forte abraço a você. 17 de novembro, dia da eleição, a gente está chamando todo mundo a votar, a primeira eleição pela internet. É importante, o sistema não está divulgando isso amplamente, não está fazendo grande esforço, dá a impressão que eles preferem uma eleição pequenininha. Nós vamos aumentar a participação, é preciso que muita gente venha e vote para valer, e a gente mude isso a partir da eleição. A discussão no processo eleitoral já é importante, mas é importante garantir, depois de eleito, que todos participem. Estejam de um lado, estejam de outro, para que a gente faça um esforço efetivo para mudar esse quadro. Não pode mais continuar assim. Forte abraço mais uma vez. Muito obrigado, Eduardo Biancosini Teixeira Mendes, o homem da agronomia de São Paulo, que a gente quer pertinho lá no CREA de São Paulo, a partir do ano que vem. Forte abraço a você. Chegou a hora do CREA-SP voltar aos trilhos. Uma nova era vai nascer. Chegou a hora do CREA cumprir o seu papel. E vamos juntos com Zé Manuel. Zé Manuel, experiência e inovação, eficiência e transparência na administração. Zé Manuel é sustentabilidade e inclusão, pra valorizar a nossa profissão. Chegou